Queria convidar a amada igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos vão abrindo suas Bíblias, acessando as suas Bíblias, eu quero agradecer o carinho, a oração de cada irmão. Na verdade, a nossa reflexão desta manhã deveria ter sido realizada no domingo passado. E aproveito também para agradecer daqui ao Alexandre pela ajuda. Quando recebi na madrugada do último domingo a notícia do falecimento da minha avó, e com isso eu tive que estar indo ao Rio e por isso não estava presente, nem eu nem Jaqueline, no último domingo. E agradeço os irmãos pelas mensagens, pela oração, por todo o carinho demonstrado. Evangelho de Lucas, capítulo 1, e nós faremos a leitura a partir do verso 26 até o verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento onde estamos aqui na tua casa, reunidos, ó Pai, em teu nome, Deus, e em volta da tua palavra para ouvir mais da tua voz. Que o Senhor nesse momento ministre nossos corações aquilo que nós precisamos e aquilo que por certo o Senhor já preparou para falar ao coração de cada um que aqui está, Deus. E que saiamos daqui transformados, edificados pela ação do teu Espírito Santo, Deus, e pelo poder, Deus, da tua palavra. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Oração ou um pouco da vida de Maria. Quando nós às vezes lemos essa passagem, sobretudo na época de dezembro, quando nós pensamos no Natal, o nascimento de Cristo, nós por vezes recorremos a esse texto ou a essa mesma descrição nos outros evangelhos, ali em Mateus, Marcos e até mesmo João. Mas às vezes nós não percebemos algumas coisas que acontecem nesse texto e que são relevantes para a nossa vida. Às vezes olhamos para esse texto e pensamos: nossa, como Maria foi abençoada, e de fato ela foi. Como Maria ficou feliz. E será que de fato ela ficou feliz? Será que a primeira reação dela foi a felicidade? E uma das coisas que eu quero pensar brevemente com os irmãos nessa manhã é sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, coisas que Deus nos revela e que no primeiro momento elas não têm nada de agradável e nem despertam em nós no primeiro momento felicidade. Por vezes, quando nós vemos Deus se apresentando ou alguma atuação da parte de Deus, como nós vimos aqui, Deus envia um anjo Gabriel até Maria. E agora ele chega com uma mensagem para ela. E o Lucas vai descrever que a reação de Maria, no versículo 29, foi o seguinte: Maria ficou perturbada com essas palavras. Nós às vezes falamos: Senhor, fala comigo. Senhor, me fala a sua vontade, me fala o que o Senhor quer. Mas às vezes nós esquecemos que talvez quando Deus revelar no primeiro momento aquilo que Ele espera de nós, talvez a primeira coisa que gere em nossos corações seja perturbação.
Porque talvez Deus vá falar algo que nós, no primeiro momento, possamos ficar assustados. Talvez Ele há de revelar algo para mim e para você que, no primeiro momento, não vai nos trazer paz, mas talvez pelo contrário, vai nos trazer conflito. E é esse conflito que Maria está vivenciando aqui. O anjo chega para ela e fala: alegre-se, agraciada. E a primeira reação de Maria é ficar perturbada. Se o anjo fala, fique alegre, ela fica perturbada. E o anjo percebe isso, Gabriel percebe isso. À medida que o texto vai passando, então no versículo 30, ele diz o seguinte: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Nós entendemos e sabemos que apenas Deus tem, entre muitos atributos, o atributo da onisciência. Apenas Deus sabe de todas as coisas. Coisas que eu e você não precisamos nem falar, Ele já sabe. Nenhum outro ser, ainda que celestial, tem essa capacidade. E eu imagino que aqui nesse momento, Gabriel deve ter visto a fisionomia de Maria, e no mesmo instante ele percebeu que ela estava com medo. Não foi o semblante de quem recebe uma boa notícia, mas foi o semblante de quem recebe uma notícia que causa no primeiro instante medo, pavor, susto. Então ele vira para Maria e fala: Maria, não tenha medo. E aqui então nós percebemos o segundo princípio a respeito da vontade de Deus e daquilo que Ele revela para nós. Aquilo que Deus revela para nós não é para nos causar medo. Na verdade, às vezes o medo que nós temos em relação à vontade de Deus e à sua palavra não é um medo da vontade de Deus, mas é um medo de não podermos talvez fazer aquilo que está no nosso coração. É o medo de nós de fato entendermos que o controle da nossa vida não está em... E isso é interessante porque, como eu falei, no último domingo eu estava ali, e aí estava juntamente com meus pais, com a minha irmã, com a minha família, nos dirigindo ali para o Rio de Janeiro. E a gente pôde ver algumas cenas que nos fizeram refletir. Se já não bastasse o momento que estávamos vivendo, o momento da perda, o momento do luto, no trajeto daqui para o Rio de Janeiro, quando nós vamos chegando ali na altura de Rio Bonito, e aí você, da curva ali que você faz, que logo em seguida tem ali uma passarela, e de longe eu consegui ver que tinha um certo movimento na pista. E aí já diminuí, liguei o pisca-alerta, e eu pude ver de longe o carro dos bombeiros, na verdade aquele carro bonito, alto, e alguém na passarela. E eu falei: olha, aconteceu algum acidente. E aí à medida que eu fui passando, eu não vi corpo no chão, não vi carro, mas aí eu olhei para cima, havia um senhor, um jovem, querendo se jogar da passarela. 8 horas da manhã de domingo. Um jovem ali querendo se jogar da passarela. Todo ali o corpo de bombeiros, toda aquela tensão para tentar convencer aquele jovem a não se jogar. Não sei de fato qual o fim aquele jovem chegou, se jogou ou não. Mas ali no carro minha mãe falou: meu Deus, livra ele de se jogar dessa ponte, dessa passarela. E aí naquele momento eu fiquei pensando que o maior livramento que aquele jovem, aquele senhor precisava, não era o livramento de se jogar ou não de uma passarela, mas era se livrar daquilo que o motivou a chegar até aquele lugar. Os seus conflitos, os seus medos, os seus receios. E como se não bastasse, e por isso eu agradeci os irmãos, na ida, passando por uma tentativa de suicídio que, como eu disse, não sei se foi bem sucedida ou não. E na volta você passando o rio, realmente aquele caos, você vê todos os militares ali em volta do rio, e quando estávamos retornando já à tarde da noite, na altura ali do pedágio de São Gonçalo, então um arrastão. Todo mundo voltando, parecia cena de filme, aqueles filmes americanos quando você vê a tempestade e o pessoal andando na contramão. Então era algo bem assim, os carros voltando, a bandidagem no meio da pista, e ali a gente podendo ver o agir de Deus nos livrando daquilo ali, mas também podendo ver o agir do inimigo, usando pessoas para fazer aquilo que não convém, usando pessoas para causar aquilo que é mal, para trazer o medo. Deus não quer e não vem trazer aos nossos corações o medo. A primeira mensagem do anjo para Maria é: alegre-se. A vontade de Deus, ainda que para nós no primeiro instante possa nos causar medo, o objetivo maior de Deus é nos causar a alegria. E a verdadeira alegria, não a alegria que o mundo tem para nos oferecer, não a alegria que está em coisas,
mas uma alegria que tem a ver com gente, com pessoas, com vidas. E aqui eu posso imaginar o conflito de Maria. O texto vai dizer então que o anjo começa a falar para Maria, e então no versículo de número 34, Maria, após ouvir todo o relato que Gabriel aqui havia feito, ela faz a seguinte pergunta: como acontecerá tudo isso se sou virgem? E eu fico imaginando então Maria de um lado, o anjo de outro, e aí aquele momento o anjo vai assim: olha, você foi agraciada. Agraciada com o quê? Vou ganhar o quê? Vou ganhar uma casa? Eu estou para me casar. Vão me dar um enxoval? Vocês vão me dar uma casa? Eu não vou precisar entrar lá no Minha Casa e Minha Vida de Jerusalém? O que você vai me dar? Aí o anjo chega para ela: não, vou te dar um negócio muito legal. Um filho. Um filho? Como assim um filho? É essa pergunta que Maria faz. Ele acabou de falar, então assim, eu imagino inclusive, talvez a angústia de Maria é tanta, que ela nem prestou atenção no resto. Tá bom, me conta como é que isso aí vai acontecer. Vamos logo para os finalmente. Você já me deu a notícia? Eu quero saber como é que isso vai acontecer. E aí o anjo então fala: olha, o Espírito Santo virá sobre ti. Você quer saber o que é uma gravidez indesejada? É a questão aqui de Maria. Gravidez indesejada é de Maria. Ela não pediu isso. Ela não queria isso no primeiro instante. Inclusive, isso colocava toda a sua vida, ou aquilo que ela julgava importante, em xeque aqui. O que estava aqui em risco? Primeiro, a reputação de Maria. Quem vai acreditar que veio o Espírito Santo, que não rolou nada? Maria, você e José, vocês pularam aí o murinho aí em Jerusalém, vocês fizeram alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. E no fundo, ela sabe que não aconteceu nada. Então, para os outros, talvez, a primeira coisa que aconteceria é que a reputação dela ficaria manchada. E não só dela, a de José também. Porque José saberia de que o seguinte: olha, ela está grávida, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, a de José ficaria 2 vezes pior. Para o povo, ou ele teria saído como saidinho, o apressadinho, ou talvez, né, como a gente fala aí, como aquele que foi traído, né? Naquela época já tinha ali alguns bichinhos, o boi, então talvez a primeira fama que ficaria para José é o seguinte: olha, José, você foi passado aí para trás, aconteceu alguma coisa. Se não é seu, de quem que é? Então, ou ele saía como alguém que apressou a situação, ou ele saía como aquele que foi traído. Toda essa notícia aqui traria no primeiro instante problema e dificuldade para José e para Maria, que inclusive permitiria José, se ele não acreditasse nessa história, e nós vemos que ele acredita não muito na história, mas ele acredita em Maria, ele acredita na pessoa com que ele está. E nós vamos saber que o relato vai dizer que o anjo depois aparece para José e o comunica, e traz talvez um misto de paz, de saber que realmente o que a Maria contou é verdadeiro, não rolou nenhuma traição, mas ainda assim traz um certo conflito. Tá, mas como funciona isso? Bem, José tinha todo o direito de chegar e falar: olha, Maria não é meu, se não é meu, não quero saber de quem é. Essa história de Espírito Santo que veio, não funciona assim. E ele podia muito bem então entregar Maria para ser apedrejada, porque a lei de Moisés garantia isso a ele, que aquela que traía, ou o traidor, tanto a mulher quanto o homem, tinham o direito de serem apedrejados. Então os irmãos conseguem observar que quando Deus começa a revelar a sua vontade através da vida de Maria, a primeira coisa que acontece aos nossos olhos é confusão, é conflito, é tempestade, é dúvida. O que o Senhor quer para mim é isso mesmo? Senhor, eu estou passando por tanta dificuldade, o Senhor não pode estar nisso. E às vezes nós achamos que a vontade de Deus tem a ver com a ausência de conflitos. E eu não sei como nós chegamos a essa conclusão, que vontade de Deus, por vezes, ao ser revelada na nossa vida, a primeira coisa que ela vai nos trazer é conforto. Não é isso, queridos. Por vezes, a vontade e o agir de Deus, no primeiro momento, que pode nos trazer é conflito. O que pode nos trazer no primeiro momento é perturbação, é medo. Porque aqui Maria não tinha outra alternativa
a não ser de confiar naquilo que Deus estava lhe falando. E algo interessante aqui que nós podemos ver no relato de Lucas, é que o texto vai continuar, e então no versículo de número 35, diz assim: o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois para Deus nada é impossível. O Espírito Santo agora, na verdade, Deus, na pessoa ali, usando o seu anjo, usando Gabriel, ele não só fala para Maria e dá a resposta que ela pede, como é que vai acontecer? Olha, vai acontecer dessa forma. Inclusive, Maria, já que você não está acreditando, já que você está com medo, eu quero te falar que isso que eu vou fazer e que eu já estou fazendo na sua vida, eu também estou fazendo na sua família. Não tem a sua parente Isabel, que é estéril? Então, ela também vai ter um bebê. Na verdade, ela já está no 6º mês de gestação, porque para Deus nada é impossível. E às vezes nós pegamos esse pequeno verso e usamos em todos os outros contextos, e esquecemos que aqui no contexto que ele é usado no contexto onde o primeiro sentimento de quem ouve isso aqui é medo, é conflito. E o anjo fala: fica tranquilo, que para Deus nada é impossível. Maria podia ter muito bem aqui falado várias coisas. Olha, pensando bem, eu quero ter um filho, mas não quero assim. Eu estou fazendo aqui meu enxoval. Eu tinha acabado, estou fazendo aqui um regime para caber no vestido. E agora o vestido que eu usar para o casamento vou ter que fazer um ajuste, porque agora eu vou estar barriguda no casamento. Mas a primeira resposta que Maria dá, ou a resposta que ela dá ao anjo, versículo 38, diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Talvez se fôssemos um de nós, ao ter toda essa experiência que Maria teve, a gente poderia achar que foi coisa da nossa cabeça. Eu não vi nada, não aconteceu nada, eu acho que eu estava sonhando, eu dormi, fui ver um filme, então acho que foi o filme que ficou na minha cabeça, esse negócio de anjo, acho que isso é coisa da minha cabeça. Não teve isso não, acho que eu estou vendo demais. Eu acho que eu estou no estresse lá do casamento, das coisas, eu estou meio cansado. Não aconteceu isso. Maria não age assim. Maria, ela consegue discernir que aquela mensagem é a mensagem de Deus para ela. E quantas vezes Deus fala conosco, e aí no primeiro momento, como nós ficamos com Maria, ficamos perturbados, e aí falamos: Senhor, se o Senhor realmente está falando isso, então eu quero te pedir que o Senhor fale isso de outro jeito. Aí Deus vai lá e fala, e aí você não está satisfeito ainda. Não, Senhor, eu estou na dúvida ainda. Se foi o Senhor mesmo, então o Senhor vai fazer isso de outro jeito. E há tempos atrás, um amigo meu, ele estava passando por um momento de conflito, e eu falei para ele, assim: olha, não precisa ser nenhum ser celestial para saber que a decisão que você tem que tomar é essa e essa, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Ele estava com medo, porque é uma decisão que poderia e que pôde, que vai mudar completamente a sua vida. Eu falei: olha, faça o seguinte, ore, peça a Deus e Deus vai te confirmar. Passou meia hora, ele falou assim: rapaz, você não sabe, recebi uma mensagem de uma pessoa que ela nem sabe o que eu estou passando, ela falou isso, isso, isso. Aí eu falei para ele: então, o que você vai fazer? Não, mas eu ainda estou em dúvida. Bem, eu sei que em menos de 24 horas ele teve 3 confirmações que ele deveria, a decisão que ele deveria tomar ser aquela que já havia sido dito antes. E aí depois eu fiquei rindo da cara dele e também alegre por saber que Deus, apesar da nossa incredulidade, Ele continua agindo e querendo manifestar, desejando manifestar o desejo dele na vida de cada um de nós. Maria, ela não deixou de ter medo, mas ela também não deixou de obedecer. Ela também não deixou de reconhecer a voz. E quando ela reconhece a voz de Deus, o que ela fala é o seguinte: sou serva do Senhor. O que Maria está dizendo aqui é o seguinte: olha, o Senhor já escolheu, o Senhor já determinou o que vai acontecer. Quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para falar que não quero?
Quem sou eu para fazer pirraça? Eu não sou uma criança, eu sou uma serva. E lembre-se, servo aqui, queridos, é escravo. Qual que é a vontade do escravo? Nenhuma. Escravo não tem vontade. Escravo faz aquilo que o Senhor manda. Então ela chega aqui e ela fala: eu não tenho que ter vontade nenhuma não. O Senhor quer fazer isso? Então que seja feita conforme a sua. E aí aqui tem uma palavrinha que é perfeita. De identificar que a mensagem que está sendo transmitida ali, ela tem a ver com a vontade de Deus. Maria diz o seguinte: que seja feito conforme a tua palavra. Ela não fala que é a palavra do anjo, é a palavra de Deus, através do anjo. Aqui a minha função não é dar a minha palavra, mas é transmitir para os irmãos a palavra de Deus. Ela não só se submete à vontade de Deus. Senhor, seja feita a sua vontade, mas seja feito conforme a sua palavra, porque a vontade de Deus é revelada na sua palavra. E às vezes nós queremos a vontade de Deus, mas queremos apenas como algo místico, como algo que aconteceu aqui. Um anjo apareça e fale. Maria viu o anjo, fala com o anjo, mas não dá crédito à experiência, ela dá crédito à palavra. É a palavra de Deus que nos revela a sua vontade. Se nós, como igreja, como povo de Deus, filhos e filhas, servos do Senhor, queremos experimentar a palavra de Deus, nós precisamos nos submeter à sua palavra. Como eu disse e repito, nunca fomos tão analfabetos e ignorantes da palavra de Deus. Queremos saber e identificar a vontade de Deus tão somente nesse momento, quando alguém está aqui à frente, o pastor ou um preletor, e fala para os irmãos aquilo que a palavra de Deus já falou para nós há séculos, e que nos fala hoje, e que nos falará amanhã, se Deus nos permitir o amanhã chegar. Nós precisamos fazer um retorno para a palavra de Deus. Maria se colocou na palavra de Deus e pôde experimentar o sobrenatural na vida dela, porque apesar do seu medo, ela não deixou que o seu medo superasse a visão de quem Deus é para ela. Qual tem sido a dificuldade que você tem passado? Qual tem sido as notícias que você tem recebido e que no primeiro instante parecem ser notícias que vão te trazer conflito, perturbação, confusão? Nós precisamos aprender a identificar a voz de Deus em meio à tempestade. Ouvir a voz de Deus quando tudo está bem é muito simples, é muito fácil. Agora, ouvir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes requer de nós conhecimento, né? Quando alguém está falando, não sei se você teve essa experiência, alguém te liga ou você liga para alguém e aquela pessoa está falando com você, só que ela está num lugar que está com muito movimento e às vezes é algum familiar seu, e lá no fundo você ouve a voz de alguém e você sabe quem está falando. Você com uma pessoa, mas lá no fundo você está ouvindo a voz falando: ah, fulano está aí na sua casa? Você não viu, mas você ouviu aquela voz e você conseguiu reconhecer quem estava falando. No meio de tantas outras vozes, você conseguiu identificar uma voz. No meio de tantas outras vozes que vêm sobre nós hoje, a voz do desemprego, a voz da falta de saúde, a voz dos problemas no casamento, a voz dos problemas na família, nós precisamos identificar a voz de Deus, porque Deus fala conosco a todo tempo, até mesmo quando Deus está em silêncio ou fica em silêncio, Ele está falando algo. E nós precisamos ter um ouvido sensível à voz de Deus e ter um coração disponível a se submeter à sua palavra. Maria aqui estava sendo parte do plano de Deus de trazer vida ao mundo. Enquanto isso, Jesus estava também tendo a sua parte nesse plano realizada, enquanto haveria de nascer para que ele pudesse morrer. Se a alegria de Maria é dar luz, é trazer a vida, a alegria de Jesus é, mediante a vida, experimentar a morte, a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar a verdadeira vida.
Maria carregou no seu ventre a vida que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a verdadeira vida.